do Interfoto, tudo bem com vocês? Vou tentar dar uma justa dica aqui. Meu nome é Carlos Mariem, como está escrito aí. Eu sou um dos organizadores do Festival Interfoto, Itu, e é uma alegria receber todos vocês aqui hoje no segundo dia do evento. E o Interfoto está sendo realizado, eu vou explicar rapidinho para quem não viu, o Interfoto está sendo realizado presencialmente, 4 exposições na cidade de Itu. O tema é a mulher. Então, a fábrica é um espaço muito grande no centro de Itu, quem já foi sabe, as janelas ficam todas abertas, nós não estamos fazendo nenhuma palestra, nenhuma atividade lá. Então, as pessoas que puderem usar suas máscaras e tomar os cuidados podem visitar. E, para não aglomerar, a gente vai fazer um período desde que começou ontem e vai até dia 31 de julho. Então, dá para todo mundo visitar com tranquilidade, sem aglomeração. E tem uma cidade linda e a exposição está maravilhosa. Acho que vale a pena, as mulheres realmente mandaram super bem. Bom, ontem nós já tivemos o nosso primeiro dia, com 4 mulheres dando várias oficinas e palestras. Hoje terminou, inclusive, uma com a Jaqueline Orofendi, que foi fechada. Todas as nossas oficinas são gratuitas. E hoje eu tenho um enorme prazer de trazer aqui amigos muito queridos, né? Então, e muito competentes na área de fotografia analógica e processos históricos. O Renan Nakano, que ele é Ele estudou fotografia em Harvard. Ele estuda processos históricos há muito tempo. E ele, junto com Alex Jimenez, que é o outro parceiro eles têm a empresa O Retratista, né? E Diafragma 8 é uma escola, o Retratista é o projeto dos dois. O Alex é autor de livros, junto com o Renan e alguns sozinhos. Bom, enfim, eu não vou ficar falando do currículo deles, porque é meio grande, sabe? O Renan manda uns currículos assim, desse tamanho, e o Alex, eu não consigo, porque eles têm muita atividade, apesar de serem bem jovens, né? O Renan. E eles estão trazendo um convidado que eu tive a oportunidade de conhecer numa live que eles fizeram, que é o Eric Ferrofino, que é boliviano. Ele é comunicólogo e desde 2018 ele começou a trabalhar e se aprofundar com fotografia química. Então, hoje o assunto é fotografia química. Como é que chama a tua palestra, Renan? Está aqui, ó. Revelação preto e branco. Então, vai ser muito legal com filme, né? Eu vou parar de falar, porque eles têm muito para falar. Renan, Alex e Eric, boa palestra para vocês, boa oficina e boa sorte. Obrigado, Mariem. Obrigado a vocês. Boa sorte, boa atividade, viu? Obrigado, Renan. Obrigado, Alex. Obrigado, Eric. A gente se fala. Bom, boa tarde, pessoal. É um super prazer estar aqui com vocês nessa tarde. A gente queria inicialmente agradecer ao Mariem, ao Interfoto, por essa oportunidade de estar aqui falando com tanta gente, né? Do Brasil inteiro, dessa vez. Eu sou o Renan Nakano, aqui do meu lado, Alex Jimenez. Tem o Eric também, aqui não cabe todo mundo na câmera, a gente vai trocando. Eu troco de lugar com o Eric daqui a pouco, e aí vocês vão conhecer o Eric. Bom, eu não vou ficar falando o currículo aqui, está lá disponível no site do Interfoto. Eu queria falar um pouquinho do que a gente vai apresentar aqui hoje para vocês. Eu e o Alex, nós temos um projeto chamado O Retratista, e através desse projeto nós resgatamos processos históricos. E aí, incluindo também a fotografia química até chegar na parte do filme, né? Então, a gente trabalha com cenotipia, papel salgado, ambrotipia, gombe cromatada, processo de produção e reprodução de imagem, que inclusive vai ter uma palestra amanhã. E aí, nós temos uma empresa que nós comercializamos químicos para a prática fotográfica química, né? Então, assim, quem quer fazer revelação caseira de filme, quem quer fazer cenotipia, a gente tem os suprimentos, né? No começo desse ano, nós conhecemos o Eric Ferrofino. O Eric, ele é um dos maiores distribuidores de filmes no Brasil.
Então, assim, filme fotográfico, fala com o Eric, que ele vai ter todas as marcas a um valor bem legal. E aí, o que aconteceu? Ao longo do desenvolvimento do retratista, a gente foi percebendo a força que a fotografia química estava voltando, né? Principalmente a fotografia de filmes. Então, assim, através da comercialização dos químicos, tinha uma procura muito grande, assim, Brasil inteiro, nível Brasil. A gente ficou até surpreso, né, por alguns locais, assim, estarem fazendo pedidos. E aí depois, com o Eric também, em várias conversas com ele, a gente acabou percebendo que a venda de filme também estava muito alta, assim, tinha muita demanda. A gente falou assim, caramba, então de fato, né, a fotografia química não morreu, né? Fotografia analógica, como geralmente chamam. E aí, então a gente trouxe essa proposta para vocês. Vai ser uma oficina que a gente vai demonstrar aqui na prática como faz uma revelação preto e branco. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os químicos, falar um pouco sobre filmes e mostrar a revelação em si até o resultado final, que é o negativo, né? Tem alguma coisa para falar? Não, você já falou tudo. Na verdade, assim, nós também temos um canal no YouTube onde a gente faz vários vídeos educativos, né? Nós somos da área da academia, somos fotógrafos, educadores. Então, assim, a gente criou uma série de vídeos que a gente ensina a fazer processos fotográficos. Lá também já tem revelação preto e branco, mas é com outro químico, que é diferente do que a gente vai usar aqui hoje. Tem revelação colorida, entre outros, né? Depois a gente deixa o link para quem tiver interesse em dar uma olhadinha. Tem o Instagram, né? A gente tem o nosso Instagram. O Instagram tá aqui em cima. Tem no Instagram do Eric e o nosso. Então, vamos começar. Sejam muito bem-vindos. A gente espera que vocês gostem dessa oficina e sintam vontade, quem ainda não, né, pratica fotografia química, a fazer o processo de revelação. Durante o processo, tá, pessoal, da revelação aqui, que o Eric vai fazer, a gente vai mostrar com uma outra câmera, vocês podem ir mandando as perguntas aí, comentários, dúvidas, que a gente está acompanhando por aqui, enquanto o Eric estiver fazendo a parte prática aqui, a mão na massa aqui. Vamos começar então, já? Deixa eu só dar um aviso antes. A gente pretende fazer no final dessa apresentação um sorteio de um kit de revelação fotográfico preto e branco, com um revelador, interruptor e fixador para preparo, e uma bobina de filme, que tá embaladinha, preto e branco. Cedida pelo Eric. Cedida pelo Eric. Então vai ser no final do sorteio. Quem estiver assistindo pelo Facebook, no final da live, desculpa. Quem estiver assistindo pelo Facebook, vem para o YouTube, porque o sorteio é através do YouTube, tá? E a pessoa paga só o frete, né? Só o frete. A pessoa paga o frete, depois mas a gente leva entra em contato o produto. E acerta. Então vamos lá. Sem mais delongas, eu vou trocar de lugar aqui com o Eric para ele se apresentar para vocês e a gente já começa a mão na massa aqui. Só um detalhe, tem uma hashtag, já está aqui no chat para vocês. Vocês só precisam digitar uma vez no chat a hashtag Interfoto 2021, tá? Que aí vocês já vão estar participando do sorteio. E aí, tudo bem? Esse é o Eric. Como vai, cara? O Eric é um pouco tímido, né? Bom, eu sou Eric Ferrofino, sou boliviano, já moro no Brasil 3 anos e estou aqui somente tiro fotos com câmera com filme. E hoje vamos apresentar um pouco de como se faz uma revelação em preto e branco e o resultado final que a gente vai mostrar ao final da revelação. Por enquanto vamos usar uma química de 76, pura, neste caso, para que o processo seja mais rápido, porque depois eu sempre revelo um mais um. Isso. Uma de química e uma de água. Isso é para estandarizar a revelação, em realidade. São diferentes diluições, né, Eric? A gente Sim. tem essa possibilidade no preto e branco de muito tipo de diluição diferente, né? Sim, também temos a diferença também entre químicas, que são com Rodina, de 23 de 96, que é
revelador para The Boys. Double X, Película de cinema, né? película de cinema, que es, para mí es un gran filme que estoy comercializando ele. Y también que tenemos también Mono Banho. ¿Qué más tem de químicas? C41, né? Tem mais monte, bastante. né? Não, mas C41 é para processo colorido, né? Então, hoje somente vamos mostrar o processo preto e branco, tá? Aqui temos um pouco de filmes. Temos tanto um filme ISO-SEM, que é Acros, que seria um ISO baixo, também que a denominação seria ASA, que é a realidade. Então, temos outro que é de ISO 50, que seria Ilford Pans, F. Depois Kemnere, que seria um filme de ISO 400. O WX, que estávamos a gente falando, que é um filme de cinema. E também temos um FP4, que é ISO de 125 de ISO. Então, também temos filmes core, que seria para um processo C41. E esse é outro filme de cinema, que seria Vision, né? Vision 3 500T, que tem uma camada range edge para a proteção da película e também para o anti-halo. O anti-halo é a proteção que tem para a luz que não volte a luz para o filme e cria uma luz difusa em altas luzes. Pedi para o Eric trazer essa quantidade enorme de filmes aqui, porque, assim, existem várias marcas de filme e cada filme tem um ISO. O ISO seria a sensibilidade daquele filme. Então, assim, cada filme tem um revelador que muitas vezes funciona melhor e cada filme muitas vezes tem uma aplicabilidade específica ou que funciona melhor. E aí eu falei com o Eric da gente falar um pouquinho das características desses filmes, porque, por exemplo, se eu quero fazer fotografia com filme no estúdio, tem um filme que funciona melhor. Se eu quero fazer, enfim... Natureza, tem outro que funciona melhor também. Então, não precisa nem pegar a bobina, mas só falar mais ou menos como que funciona, por exemplo, para estúdio. Tá, para estúdio seria melhor usar ISOs ou ASAs baixos, que seriam ISO 50 ou ISO 125, ou ISO 100 também. Porque você não precisa ter um filme tão sensível como um ISO 400. Como você tem a oportunidade de manejar as luzes, você pode regular essa intensidade de luz. Então, já seja para a rua ou para a fotografia noturna, usar filmes de 400 para cima, né? Que seriam sensíveis muito mais rápidas. Que seria HP5, Delta 400. E também tem uma diferença entre filmes. É o filme de grão clássico, que seria o mais conhecido, seriam tanto o 3X da Kodak, e também HP5. E agora tem outra variedade que se chamam os grãos tabulados, que seriam os T-Max, o Kodak T-Max, e também Ilford Delta 400 ou Delta 100, que esse também é um grão muito mais fino que um grão clássico. Essa é a diferença entre os filmes que tem também. E aí, para cada filme, então, tem, por exemplo, um químico que funciona melhor. A gente tem na fotografia química uma infinita lista de fórmulas químicas. Então, assim, uma que é meio que certeira, funciona com praticamente tudo, é a Kodak D76, que é a mesma que a Ilford D11. E aí a gente tem, então, D72, que é um químico que, a priori, ele seria para papel, mas ele também funciona com filme fotográfico. Rodinal e as outras formas que o Eric também citou. Tem uma que é bem interessante, eu acho que vocês vão... antigamente tinham aqueles monóculos, né? Que a gente olhava a foto já positivada por dentro de um óculosinho. Aquele slidezinho colorido, Um slidezinho. Colorido. Então, tem um químico, por exemplo, que você faz o processo da revelação preto e branco,
E aí você, né, tem um processo no meio de reexposição à luz, e o resultado final ele não vai ser um negativo, vai ser um positivo. Na verdade, um negativo positivo. É um positivo preto e branco. Um positivo preto e branco. Então você já consegue ver a imagem invertida no próprio negativo. Que já é um positivo. Que é bem interessante, inclusive. Então hoje a gente vai trabalhar aqui com D96, revelando D76. HP5. D76 num HP5. E aí, o que é bacana hoje, né? A gente sabe que antes do surgimento do digital, a fotografia vigente, o modo de fazer fotografia, era a fotografia em filme, né? Lá naquela época já existiam alguns manuais, formulários. A gente já tinha acesso a bastante informação. Então, eu vou pegar dois aqui, que são bem conhecidos, na verdade, que é o formulário fotográfico. Aqui tem fórmulas, tem modos de revelação também. E tem esse, por exemplo, que é tudo sobre negativo. São livros que abordam aí o processo de revelação, né? E aí, também conversa com o Eric, a gente estava tentando entender, por exemplo, o cenário brasileiro hoje com a fotografia química, né? Que a gente sabe que as pessoas estão praticando, e a gente vai observando, assim, a média de idades para cidades onde esses produtos estão indo, né? E aí a gente chegou numa ideia de que, assim, não, hoje a gente não consegue entender o porquê que as pessoas estão indo para a fotografia química. A gente sabe que parcela das pessoas que estão praticando são saudosistas, que eram pessoas que já praticavam, e a galera nova, então, assim, quem nasceu na era digital, hoje está tendo essa oportunidade de, enfim, colocar a mão na massa e revelar seu próprio filme, fotografar em filme. Então, a gente não conseguiu entender ainda o porquê as pessoas estão fazendo, mas é interessante essa volta, assim, da fotografia em filme, né? E aí, eu vou mostrar mais dois livros aqui, que eles são super recentes. Esse é do Fábio Jorge, que é um formulário preto e branco, com várias fórmulas. E aí tem um pessoal que gosta bastante de experimentação. Então, além das fórmulas comerciais, existem fórmulas não convencionais. Então, imagina que você pode revelar um filme fotográfico com suco de batata, com extrato de beterraba, café, vinho. É muito interessante, vinho, cerveja. Aí fica na base mais experimental, né? Precisa de bastante prática para conseguir um resultado legal. Inclusive, o autor, né, desses dois livros, que é o Fábio Jorge, vai estar na nossa live de domingo, né? Inclusive, domingo a gente tem uma live com o Fábio Jorge, que vai ser pelo Interfoto também, mas aí é de cianotipia. Então, vamos lá. Falando desse acesso à informação, né? A gente já tinha um pouco antes, hoje a gente tem aí a internet ao dispor de todo mundo. Então, acesso à informação é muito mais fácil, mais rápido. Só que a gente andou observando que, a depender de como a pessoa pesquisa e aonde ela chega, ela encontra algumas informações que acabam meio que dificultando essa entrada na prática da fotografia química. Então, eu vou dar um exemplo. Para você fazer revelação, você precisa fazer com um tanque fotográfico, né, de revelação de inox. Ele é mais profissional, bababá. Aí um outro assunto. Para misturar sua química, você precisa de um becker de vidro. Então, assim, a pessoa muitas vezes tem a vontade de fazer e ela não sabe que ela pode adaptar materiais dentro da casa dela, que não precisam ser esses aqui, que geralmente tem um custo mais elevado. E aí ela fica preso naquilo, fala assim, nossa, se eu não tiver um becker de vidro, eu não vou conseguir fazer a revelação. Não é bem assim. Então, a gente sempre tenta trazer de uma forma bem simples, que a pessoa que está começando agora, ela consiga fazer também. Então, assim, eu não tenho um becker de vidro, eu posso usar, sem problema, um becker de plástico, que é mais fácil de ser encontrado. Eu não tenho um becker de plástico, mas eu tenho aqueles copos medidor
que eu uso na cozinha para medir, sei lá, leite. Ele também pode ser usado ali, que ele tem uma escala gradual para você, né, medir a quantidade. Então, assim, não fiquem presos a algumas regras. Obviamente, muitas das coisas precisam seguir um passo a passo para que deem um resultado 100% satisfatório. E aí eu vou dar um exemplo disso em relação ao preparo do químico. Eu compro o químico, qual água eu utilizo, por exemplo? Pode ser água da torneira? Não. A priori, não. O indicado é a água desmineralizada. A água desmineralizada é a mais indicada para processo químico, por não conter sais, minerais. E aí não encontrei na minha cidade água desmineralizada. Mas será que não tem água destilada? Que a água destilada ainda é melhor que a água de torneira. Não tem água destilada. Então vamos fazer assim, vai no mercado e compra aquela água mineral, aquela que a gente bebe mesmo, que ela ainda é mais pura do que a água de torneira. Então, assim, a água de torneira é o último caso. O que acontece? Em cada região do Brasil, a qualidade da água que sai da torneira é de uma forma, a depender, tem um tratamento, não tem tratamento, tem excesso de sais, enfim, vai interferir na química. Então, são alguns passo a passo que precisa ser seguido para você ter êxito no resultado final, né? Vamos pegar aqui o que vocês vão, né, a priori precisam para fazer uma revelação preta e branca em casa. Tá. Então, a gente precisa, primeiramente, um tipo de tanque. É um tanque de inox, e tem um tanque de plástico, e também outro tanque de plástico. Qual é a diferença entre os três? Ele é mais barato, mas é mais difícil colocar o filme dentro da espiral. Então, você tem que ter uma prática para você poder colocar certinho dentro da espiral. Então, para uma pessoa que recém está começando, ele é um pouco difícil. Você tem que ter muita prática para colocar aqui. Porque tem que ser no escuro, né, Eric? Também. Digamos, somente colocar já na luz, às vezes fica um pouco chato colocar ele. Então, você tem que ir dobrando um pouco a ponta daqui para ir enrolando ele. Ir assim. E escutam esse sonido que tem? Esse som que tem? Isso significa que está indo bem ele. E uma forma dele saber que está correto é ir para adelante e para trás. E se ele faz esse jogo, está correto. E pronto. Você depois coloca aqui dentro. Obviamente tudo isso tem que ser feito em uma bolsa preta, ou pode ser em um quarto escuro, né? E fecha e você coloca por aqui a química. Agora, o de plásticos ainda é muito mais fácil. Esse é o de plástico, muito bem. Esse é um espiral de plástico. Isso aqui não está notando muito. Tá branco. Então, para uma pessoa que está começando recém, ele é muito melhor. Porque solamente você tem que inserir aí e recorrer. No tanque de inox tem um risco muito grande, né, do filme dar De grudar. a volta na mesma canaleta. Então, na hora que você faz a revelação, aí o resultado final, o filme vai estar grudado, você vai perder aqueles frames. Então, o primeiro que você precisa, então, é o tanque. Opção barata é o tanque de inox. Opção um pouco mais cara são os tanques de plástico, mas são mais fáceis de colocar a espiral. Agora, depois, precisa um Beckers, como falou o Renan, que não precisa ser de vidro, pode ser também de plástico.
Então, o único que quando você usa de plástico, somente use para a química que você vai colocar. Digamos, se você vai colocar somente revelador, só use para revelador. E ter 3 para fazer isso. Porque a gente vai usar hoje, vai ser revelador, interruptor e fixador. Depois, para preparar as químicas, sempre é necessário ter um rabo quente, aqueles para esquentar a água. Depois, precisamos também os termômetros, que eles um termômetro de fotográfico, que é para laboratório. E este é um termômetro culinário, que também você pode usar, que é uma opção mais barata também, porque é algo que está em cima de mais de R$150. Então, ele está 38, 37? Mais ou menos, né, por esse valor. Então, é uma opção barata também para usar. Você pode reemplazar esse, que seja, pode chamar um termômetro profissional, digamos, para laboratório, mas tem o mesmo uso que você pode usar ele. O que mais precisamos? Tesoura para cortar o final do filme. Uma bolsa de câmbio. Changing bag, né? Como chama? Camisa de força. Parece uma camisa de força. Que tem para aqui para meter as mãos. E que mais precisamos? Os químicos, não? Os químicos, sério. Química, deixa eu mostrar aqui. São os químicos que estão já prontos para uso, porque eles, como mostrou no princípio, eles vêm assim, em pó, e você tem que preparar eles. Ou também pode comprar com eles já preparados, né? Então, vamos colocando. Eu sempre faço assim. Eu primeiro coloco o filme dentro da espiral, e depois vou preparando as químicas. Vou fazer isso da bolsa, né? Sim. Precisa trocar a câmera agora, né? Colocar essa câmera. Sim, onde está a espiral? Quer a espiral? Ok. Vamos colocar então agora a câmera Da mesa. da prática da mesa, né? Também precisamos dele, né? Que é um saca-filme. Saca-filme. Acho que vai ficar melhor mostrar muita coisa aqui. Na outra câmera. Aqui, essa câmera. Mas aí o que acontece? Eu não tenho changing bag, eu não encontro para vender no Brasil. Não tem problema. Verdade. Você, na sua casa, você pode adaptar uma jaqueta, por exemplo. Fecha todas as janelas do seu quarto, né? Até a frechinha embaixo da porta. E você consegue adaptar uma jaqueta, por exemplo. A changing bag, para que ela serve? Ela é um saco escuro, né? Esse aqui é marrom, mas geralmente ele é preto, com dupla camada. Que ele evita que a luz entre... Enfim, atrapalhe na hora de você colocar o filme na espiral. E que, na verdade, esse changing bag a gente não comprou, a gente fez com um pedaço de corino que a gente tinha aqui, né? Se você não quiser adaptar, você também pode fazer. Produzir a sua própria changing bag. Essa daqui a gente costurou, fez um modelo e acabou fazendo. Então, hay que cortar também esta punta que é para inserir a câmera para travar ele e que avance a película ou filme. Tem que cortar ele. Isso. E pronto. Colocamos a tesoura mais dentro. Então, o Eric colocou Fechamos. dentro da changing bag, né? O tanque, a tesoura para fazer o corte do filme. O filme. E a espiral. Vamos mostrar aqui em cima? Sim. Estamos as mãos. Então, todo esse processo que, como a gente colocou o filme, tem que ser feito no escuro, né?
Então, né, que aquela espiral de metal, ela já é difícil a gente manipular ela, colocar o filme nela, olhando, né, vendo. Imagina, né, fazer isso aí na bolsa escura, né? Então tem que ter muita prática para usar a espiral de metal. É mais difícil, né? Interessante também você ter no seu laboratório caseiro, né? Um timer. Você pode tanto comprar um timer digital, ou você pode usar o timer do próprio celular. Então, vocês veem que são coisas muito simples. O que precisa de fato, né? Enfim, assim, comprar é o tanque, o químico, né? A química que você vai utilizar e o filme. Você já vai ter a câmera. No demais, você consegue adaptar tudo. Então, por exemplo, o termômetro é aquele bem simples de culinária, aquele que espeta no frango, né? Para ver a temperatura interna. Pronto. Então, basicamente, o que o Eric fez? Ele tirou o filme da bobina, de dentro da bobina, colocou na espiral e colocou a espiral dentro do tanque e fechou o tanque. Então, está fechado a prova de luz. Então, já temos aqui o tanque e vamos a colocar as químicas. Então, é um tanque que precisa somente 250 ml para revelar. Não precisa mais. Isso é o bom também deles. É um tanque que não precisa muita química para revelar. Revelador. Uhum. Quando você está colocando aí, ó, a Dani Sandrini comentou que ela treinou muito para enrolar o filme na espiral. Esses químicos, né, que a gente vai utilizar, eles têm baixa toxicidade. Mas, se você quiser usar luva, é sempre bem-vindo, né? Segurança, quanto mais, melhor. Então, o Eric está manipulando sem luva, porque mesmo se respingue um pouquinho na mão, a toxicidade é muito baixa. Ele seria interruptor, igual precisamos somente 250 ml. E o Renan pode ir falando, né, Renan, o que faz cada químico, né? O revelador, o interruptor, o fixador. Você está olhando para a câmera aí, fica melhor você ir falando. Vem cá, fala você essa parte. Você está aí escondido. O Alex vai voltar aqui, vai falar com vocês também. Então, ele é fixador. Esse aqui é qual, Eric? Para me fechar? Interruptor? Interruptor. Então, como é que funciona, pessoal? Quando a gente tira uma fotografia com filme, é criada uma imagem lá dentro da câmera, no filme, né? Só que ela é uma imagem invisível, uma imagem latente. Ela não é visível até que o filme seja processado, ou seja, seja revelado. Então, o revelador, ele vai tornar esses grãos de prata que foram expostos à luz em prata metálica negra. Então, ela já passa a ser visível, não é mais invisível. Não é mais uma imagem latente. Essa é a função do revelador. O interruptor, ele vem logo após o banho de revelação, o banho do revelador, e ele interrompe, é um banho ácido que ele interrompe a ação do revelador. Então, ele cessa, né, para de revelar. Porque se a gente não interrompe e continua com o revelador no filme, o filme vai revelando, até que ele fica totalmente preto, mesmo nas áreas que não pegaram luz. O revelador acaba deixando o filme todo preto. Então, tem que ter essa interrupção. Após a interrupção, vem o banho de fixação. O que faz o fixador? O fixador, ele vai remover a prata do filme, a prata que não foi exposta à luz. Então, aquelas áreas de sombra lá no teu assunto, não tem luz, então não pegou luz no filme. É a parte escura do teu filme. Então, ele remove essa prata que não foi exposta à luz. Então, após esses 3 banhos,
para finalizar o processo, a gente lava o filme, a gente enxágua, normalmente com uma cuba, uma bacia, com uma gotinha ou duas de detergente, para que a água limpe bem o filme, escorra totalmente depois, e depois de secado, de seco, está pronto, o seu filme está pronto. Então é um processo bem simples, na verdade. São 3 banhos, revelador, interruptor, fixador, e o último banho, a gente poderia até considerar como um 4º banho, é a lavagem final do filme. E aí ele está pronto para ser escaneado, para ser refotografado, né? A gente pode refotografar o negativo para ele se tornar positivo. Enfim, ele está pronto para você fazer o que você quiser com essa matriz que foi gerada. Tá. Então já temos os 3 químicos aqui, que ele seria revelador, interruptor e fixador. Então, a gente tem que medir a temperatura dele, que tem que estar a 20 graus. É o estándar de a temperatura para revelar manualmente. E ele está... Na internet, pessoal, tem o Digital Truth, que é um site. Eu vou pedir até para o pessoal que está coordenando aí a live, para colocar, por favor, o link do Digital Truth, que ele tem os tempos e as temperaturas de cada filme. Então, você tem uma série de possibilidades aí através dessas tabelas que tem nesse site. Essas tabelas, na verdade, elas já foram pré-definidas, né? Através de práticas. De testes. Sim. Então, assim, você entra lá nesse site que está fixado aí na tela. Perdão. E aí você seleciona o filme que você está utilizando e o revelador que você está utilizando. E aí ele vai dar uma tabela de vários tempos em função da temperatura. Para o filme que a gente vai revelar aqui agora, o Eric está mostrando aqui na câmera da prática, que é um Ilford HP5, ISO 400. A gente vai revelar no D76, solução estoque, a 20 graus. O tempo de revelação dele é 7 minutos e 30 segundos. Uhum. Então, ele vai verter o químico dentro do tanque agora. E a partir do momento que ele colocar todo o líquido, ele vai soltar o timer aqui. Eu estou com o timer aqui, eu solto para ele. Essa é uma opção. Tem bastantes aplicativos também para conferir os tempos para cada tipo de filme e demais. Uhum. Ou também, como vocês falaram, podem usar essa web para conferir o tempo de cada filme, porque cada filme tem um tempo determinado. Não é igual como o C41, que pode revelar você todos os filmes juntos. Seja de ISO 100, 400, 800. Então, você tem que conferir para cada filme que você usa em preto e branco, conferir o tempo de revelação. Posso pôr o cronômetro? Pode. Então, o primeiro minuto é agitação constante. Então, pessoal, vocês podem perceber que a coisa é muito simples, né? A gente vê por aí o pessoal que quer transformar a fotografia em ciência de foguete, e não é nada disso, a coisa é muito simples. Tem que seguir um passo a passo, é óbvio, é igual fazer um bolo, você tem uma receita que você tem que seguir, senão o bolo não vai ficar bom. Então, seguindo a receita, não tem mistério, não tem dificuldade, não tem, né? O pessoal está gourmetizando muito a fotografia ultimamente, e sem necessidade, né? Qualquer um pode fazer isso em casa, com poucos equipamentos. Um amigo meu, um fotógrafo amigo meu, sempre dizia, a Kombi vai onde a Lamborghini vai. Depois, passados os 3 minutos, tem que bater o tanque para que não fiquem as bolhas dentro do filme. Bolha de ar, né? Bolha de ar, isso. Esperamos agora 1 minuto, e depois são agitações de 10 segundos. A cada minuto, né? A cada minuto. Cada minuto agita 10 segundos. Né? Isso. Eric, o que acontece se a gente ficar agitando o tempo inteiro? Então, você pode ter uma sobre-revelação, e isso significa que você vai ter um filme mais contrastado, Maior contraste. Maior contraste,
e também vai ter um grau muito maior, que normalmente teria que ter com uma revelação estándar, né? Uhum. Então, pessoal, como o Eric falou, né, não pode agitar o tempo inteiro, porque isso altera o contraste e aumenta o grão. O grão é aquele grãozinho de prata, né, do qual o filme é feito, e quanto mais você agita, mais esse grão vai inchando, e, obviamente, a gente perde nitidez com isso, né? Quanto maior o grão, menor a nitidez da tua imagem. Então, para conseguir um contraste bom e um grão pequeno, um grão fino, tem que ser a agitação que é recomendada para cada tipo de filme. Isso. Esse é um tipo de revelação por imersão. Opa, a tampinha está caindo aqui, que o Eric bateu na mesa, caiu a tampinha da câmera. Revelação por imersão. Isso. Então o filme fica submerso o tempo todo dentro do químico. Uhum. Perfeito. Também tem a revelação por rotação, né? Que essas já são com um tipo de processadores que a maioria são Jobo, né? Ah, jogo, né? Que é essa mesma marca desse tanque. O filme fica girando ali dentro, mas nem sempre ele está em contato com o químico, né? Quando ele está na parte superior, ele saiu do químico, quando vai girando, ele volta. Claro, em um processo por rotação, é menos química que você também tem que colocar no tanque. Como se fosse aquela lavadora de roupa, né? Aquela circular, né? Exatamente, o mesmo. A roupa não fica o tempo inteiro em contato com a água se ela subir, né? Uhum. Então, já estamos com 3 minutos e meio quase, então daqui a pouco já está pronta a revelação, né? Fala um pouco do monobanho. Ah, o monobanho, muito bem lembrado. O monobanho, ele é um banho de revelação que é tudo em um. Ele já é o revelador e o fixador. Ele não tem o interruptor, né, nesse processo. Ele já é revelador e fixador. Então, com um único banho, você coloca o monobanho no tanque, revela por um determinado tempo a uma determinada temperatura, e depois disso o filme já está pronto. É só você lavar e secar que já está pronto. Então você elimina esse processo de 3 banhos. É um revelador de banho único. Mas tem lá as suas particularidades, né? Ele não produz o mesmo resultado em todos os tipos de filme. Tem filme que vai bem, tem filme que não vai tão bem. E com relação à granulação, ao contraste também é diferente. Cada revelador produz um contraste, uma granulação diferente, né, Eric? Sim. Em função de temperatura, em função de agitação, em função de uma série de coisas, do ISO. Então, o monobanho é uma coisa muito prática, mas se você quer uma coisa muito controlada, eu preciso que o grão seja fino, que o contraste seja já pré-determinado, aí você vai escolher aquele revelador indicado para aquele tipo de película que você utilizou. Agora, se você está fazendo experimentações ou quer uma coisa prática, só quero ver minha foto revelada, o contraste para mim não é tão importante, o grão também não é tão importante, o monobanho é uma boa pedida. Ou porque como primeira experiência, né? Ou como primeira experiência, né? Para tirar esse medo, né? Que as pessoas embutem nesse negócio da fotografia, né? Ele é um revelador muito prático, porque você colocou lá 5, 7 minutos, está pronto o teu filme. Não vai ter surpresa, né? O interessante do monobanho era de que esse tipo de química era para os fotojornalistas antigamente. Que precisava de coisa rápida, né? Sim, uma era de isso, e a parte de você, quando ele viajava, não, era muito peso e também muitas garrafas para levar em viagem, né? Sim. Então, você somente levava uma garrafa e você revelava com uma sola química. Então, era muito mais prático isso. Então, ele é prático, funcional. Uhum. Basicamente é isso, né? Ele é um revelador muito prático, né? Pessoal, se tiver pergunta, dúvida, vai mandando aí no chat que a gente vai interagindo com vocês, porque senão fica só a gente falando aqui, parece uma aula, aquelas aulas chatas de faculdade e tal. A gente gosta de fazer, o pessoal que já acompanha a gente nas lives sabe, né, que a gente interage bastante com o público, né? Algum comentário de vocês, alguma experiência que vocês já tiveram com revelação, vão colocando aí, a gente vai batendo papo aí. Eu vou falar, então, ó. O Marien, ele falou assim, ó, magia, lembro do cheirinho do Minilab debaixo da escada de casa. Até que esses químicos, eles não têm cheiro, né? Esses que a gente tá usando não tem cheiro forte. Que o característico é o... Tem cheiro, digamos, mas que ácido todo acético, né? ácido acético que tem
o fixador. O interruptor também, né? Sim. É que a gente não está utilizando ácido acético, apesar de que a gente tem aqui ácido acético, a gente usa ácido cítrico. A gente acha mais prático, é só dissolver o pozinho e o legal deles é que não tem esse cheiro, né? Que para muitas pessoas é muito incômodo. É incômodo o ácido acético, ele tem um cheiro bastante forte, realmente. E o ácido cítrico, não. E o ácido cítrico é fácil de encontrar, né, pessoal? Qualquer supermercado aí, loja de produtos naturais, aí você encontra ácido cítrico. Já o ácido acético, você tem que comprar da indústria química, né? Sim, que agora é mais controlado, já não tem venda a pessoa física. Né? Isso, só pessoa jurídica, tem quantidade específica, enfim, está meio complicado comprar químico hoje em dia. Né? Pronto, termina o tempo do revelado. Olha, o Eric, o Rinaldo ele está perguntando, um tanque para 2 espirais indo um só, precisa encher o tanque? Não entendi, desculpa, de novo. O Patterson, né, que tem 2 espirais, ele Isso. vai usar uma espiral só, precisa encher o tanque até a boca? Não se você vai ser por imersão, sim. Mas se você tem uma forma L de que faz com rotação, pininho que gira, pininho, né? que gira, não precisa ser só o suficiente para cobrir o filme, sim, né? que acho que são 300 ml que você precisa colocar em ele. Entendeu, Rinaldo? Se você vai fazer virando o tanque, aí precisa, porque o filme precisa estar mergulhado o tempo todo. Mas se tem aquele pininho, como o Patterson tem, empresta o Patterson para mim mostrar aqui na câmera. Somente antes, o interruptor é 1 minuto. 1 minuto de interrupção. Uhum. E a espiral do Patterson? O Patterson ele vem com 2 espirais e a gente tem o pininho que a gente vai rodando. Em vez de fazer essa agitação que o Eric está fazendo, a gente faz o movimento horário-anti-horário e aí não precisa, só o primeiro filme precisa estar coberto, porque na outra espiral não vai ter nada. Né? Coberto com o químico, né? Ó, a Dani comentou aqui, ó. Vocês usariam ácido acético preparado? Já vi usarem vinagre, mas funciona? Funciona? Funciona sim, mas eu tenho um comentário que dar sobre ele. O vinagre, ele tem, obviamente, ácido acético, mas tem outros compostos mais. Isso significa que esses compostos que tem ele vai entrar dentro do filme. Então, vai ser um pouco de contaminação para o fixador, porque, em realidade, o interruptor é um banho para preparar para o fixador. A fixação. Porque o revelador é base e então o interruptor é ácido. Então, você faz um corte com mesclando entre as 2 químicas, né? Então, como ele é ácido, ele também é ácido, é como uma forma de pré-banho para entrar ao fixador. O Eric, entre um banho e outro, eu poderia dar um banho com água, simplesmente, para tirar todo o resquício do químico anterior? É preferível não, porque você também está contaminando metendo água. Então, é preferível não, é diretamente revelador, interruptor, fixador. E aí só água só no final para lavar. Isso. Vocês estão acompanhando, pessoal? O Eric ele esgotou o tanque, né, com o interruptor e agora ele está colocando o fixador. Então a gente já está na etapa final do processo de revelação. Isso. O filme já está revelado, na verdade, aí dentro, né? Agora só o fixador vai remover a prata que não foi exposta. Os aletos de prata tem que remover para quedar o prata metálica, né? A prata metálica negra que já foi revelada pelo revelador. Isso. Oi, Dani, tudo bom? Rinaldo? Igual, o primeiro minuto do fixador é agitação constante. E depois, cada minuto, é cada 10 segundos depois. Para esse filme é quanto tempo? Fixador, 5 minutos. 5 minutos. Para grão tabulado, são 7 ou 8 minutos. Certo. Se passa um pouquinho, fica um pouquinho, não dá diferença? Não dá diferença, porque já é um processo que não vai alterar muito. Que se pode alterar um pouco no revelador. O revelador, né? É o mais crítico, né? Isso, porque por isso tem que ser mais controlado
tanto a temperatura como também o tempo. O revelador sempre é mais crítico, tá, pessoal? No processo colorido, só uma curiosidade, a gente tem o revelador, o branqueador, depois tem mais o fixador e o estabilizador. Todos os químicos, eles têm uma faixa de tolerância de 2 graus. Pode estar 2 graus acima ou abaixo do recomendado. O revelador, ele só pode estar a 0,2 graus, 1/10 da tolerância dos outros químicos. Então, o revelador, ele é muito crítico, realmente, né? 0,2 graus e os outros químicos, 2 graus de tolerância para cima ou para baixo. Pergunta: qual a melhor forma para descartar os químicos? Essa é uma pergunta muito recorrente, né? Eu vou deixar você responder, Renan. Eu vou aí. Fala até depois, então, do vídeo que o Neto fez sobre descarte. Eu vou trocar de lugar um pouquinho com o Renan, e ele fala sobre isso daí, Rinaldo. Vamos lá, ó. Existem formas ambientalmente corretas de você fazer o descarte dos químicos, obviamente. Tem algumas formas que você consegue adaptar aí também na sua casa, para que você não tenha que fazer o descarte, por exemplo, na privada ou na pia. E aí, o que acontece? A fotografia química, né, ela tá voltando aí, não tem muitos laboratórios mais abertos. E se você liga, por exemplo, para indústrias químicas falando assim, olha, eu tenho soluções químicas para descarte, eles não pegam soluções externas, né, de pessoa física e tal. Então, o que eu faço? Uma sugestão é você, conforme seus químicos vão esgotando, você vai acomodando eles em garrafas, né, em galões, que depois você vai fazer o descarte. Uma outra forma que tem um vídeo do Antônio Neto, do Câmera Velha, que é bem interessante, uma ideia que ele dá, que é você pegar um vaso, encher de terra ou areia e ir descartando esse químico lá dentro. Obviamente, você não vai fazer nada com a terra desse vaso, né? Não vai plantar nada. Você vai deixar ele só para descarte de químico. E aí, o químico, ele evapora. Então, assim, a terra seca e você deu um fim no seu revelador, nos seus químicos. E óbvio, né? Posteriormente, quando você for descartar a terra, e aí tem um outro tipo de descarte também. Mas uma outra sugestão que você pode fazer, se a sua cidade tiver laboratório ainda funcionando, é ligar neles e falar que você tem, por exemplo, eu tenho aqui um galão de D76 esgotado para descartar. Vocês recebem? Aqui em São Paulo, alguns recebem. Você leva até lá, né, o seu galão, e eles dão um descarte correto para esse químico. Algumas pessoas, e é o que a maioria acaba fazendo, descarta na pia. Se por acaso, né, o que não é o ideal, você for fazer isso, dilua muito, assim, vamos supor, você tem 1 litro de revelador já esgotado, você vai transferir isso para um balde que caiba aí, sei lá, 10, 20 litros d'água, vai fazer essa diluição e vai descartar. Mas não é a forma mais indicada, tá? Não sei se respondi de forma clara. Basicamente isso, né? Se o laboratório aceitar pegar, porque tem gente que compra, principalmente o fixador, para remover prata, né? Sim. O Eric terminou aqui, só interromper um pouquinho, Renan. O Eric vai retirar agora o fixador do tanque, e se a gente deu sorte, o nosso filme está revelado. Mas, Rinaldo, vai no vaso com terra, que é negócio, né? Funciona super bem. Bom, agora vamos ver se funciona. Revelou bem. Hora da verdade, gente. Agora, pessoal, o correto é dar um banho, né, de vários minutos, né, Eric, para eliminar todo o químico do filme, né? Que como o fixador é composto de tisulfito, e o tisulfito demora muito mais para quitar do filme. Então tem que dar um banho de 15 minutos constantes para ele tirar todo o resto de tisulfato. Então, o que acontece,
Agora, seria o caso da gente levar esse tanque lá para uma torneira, abrir a torneira e deixar a água corrente por no mínimo aí uns 10 minutos. A efeitos aqui da prática, a gente já vai tirar o filme para vocês verem. Opa, temos imagem. Dá para ver na tela? Dá. Eu estou vendo aqui pelo celular, dá sim. Se a gente colocar um papel branco por trás, vai ficar melhor ainda. A gente consegue ampliar esse vídeo da prática? Então, temos imagem. Que bom. Então o processo agora, né, Eric, é só lavar e pôr para secar o filme, né? Lavar e também usar um químico que se chama Photoflu, que é para dar, como vocês estão olhando aqui, tem pontinhos de água. Então ele que faz é para que corra toda essa água que fica no filme, né? Que a gente pode substituir pelo detergente, Com né? detergente. Isso. Uma gotinha de detergente dentro de um pote daqueles de sorvete, a gente passa o filme dentro, né? Sim. E o Photoflu às vezes é difícil encontrar, é caro. É caro e também é muito difícil encontrar aqui em São Paulo. Então a gente usa... Tem gente que usa aquele secante de máquina de lavar prato, né? Também. Vamos voltar aqui pra gente, ó. Então a prática foi essa. Vocês viram que é bastante simples, na verdade. É seguir um passo a passo, obviamente, né? Tem a temperatura que você tem que checar, tem o tempo que você tem que checar lá também na tabela. Tem a questão de você fazer isso num local escuro para você não queimar seu filme. Uhum. E aí, uma reflexão minha aqui, né? Do porquê fazer essa prática da fotografia química e para que ela vai servir hoje em dia, né? Eu tô com uma câmera aqui, que é uma câmera de filme. Essa câmera é aquela que não tem aquele visor para a gente ver a fotografia instantânea, né? Assim como a digital tem, assim como o celular tem. A priori, quando você trabalha com câmera digital, você tem uma falsa sensação que você pode tirar um monte de fotos, porque no seu cartão de memória cabe um monte de fotos, né? Fotos. E assim, você tem um acesso à fotografia ali na hora, então assim, você já olha e fala, eu acho que não ficou muito bom, vou tirar mais umas duas, sei lá. E aí depois você senta no computador e tem que ficar escolhendo qual a melhor foto. Quando a gente faz com filme, até por uma questão de custo, né? Porque a fotografia química tem um custo, você acaba meio que treinando mais o seu olhar e tirando menos fotos. Você pensa primeiro e fotografa depois, né? O digital você fotografa primeiro e pensa lá no Photoshop, né? Acho que essa é a diferença, né? Sim. Então, é legal isso que você vai treinando o seu olhar. Você só tem acesso à fotografia depois de um processo de revelação. E o bacana é que a partir de agora, desse negativo aqui, a gente pode escanear e transformar numa imagem digital. Pode escanear, transformar numa imagem digital. Depois transformar no negativo para processo histórico. Então, tem várias outras aplicabilidades também. Além do que, a fotografia digital, ela é uma fotografia virtual, ela não existe, né? Diferente desse processo aqui, que é um processo real, você tem uma coisa tangível, né? A digital não existe, você desligou o computador, acabou a sua fotografia, né? Exato. Ó, vamos aproveitar esses últimos minutinhos para fazer um sorteio, então. A gente vai sortear um filme fotográfico. Qual que é esse mesmo? Double X. É o Kodak Double X. É o Double X. Double X. É um filme de cinema, preto e branco. E a gente vai sortear um kit de químico, então, com revelador, interruptor e fixador. Que é um D76, é o mesmo que a gente utilizou. É o mesmo que a gente utilizou aqui. Então, vocês digitaram aí a hashtag. Está sendo compartilhado aí, ó, o robô que vai fazer esse sorteio. Vamos lá. Vocês digitaram a hashtag, todo mundo que está aparecendo aí do lado está participando. Os que estão com a bolinha azul, quem não está com a bolinha azul é porque não colocou a hashtag. Digita que o robô já faz a leitura. Já rodou. Não rodou ainda não. Não?
Então vamos lá, pode apertar aí para rodar, ó. Quem ganhou o Químico foi o Rômulo Santana. Rômulo, super parabéns. Esperamos que você use e faça revelações aí. Entre em contato com a gente depois. A gente vai colocar aqui rapidamente o nosso Instagram. Só mandar uma mensagem no Instagram que a gente combina contigo, tá? Tá aí. A pessoa que ganha só paga o frete, né? Somente o frete. E agora a gente vai sortear, então, um filme. Vamos lá para o sorteio de novo. E é só rodar de novo que vai aparecer quem ganhou. Foi o Rodrigo Terassan. Rodrigo, você tá em Itu. Parabéns. Provavelmente a gente vai para Itu, a gente leva para você, hein? Gente, ó, essa foi uma oficina prática. Esperamos que vocês pratiquem a fotografia química. Todos aqui são suspeitos para falar, a gente ama a fotografia química. Mas é isso, né? Amanhã temos uma nova live, né? Então, só uns recadinhos finais. Amanhã a gente vai ter uma palestra sobre processos fotográficos históricos. Então, a gente vai trazer um foco aí para a ambrotipia, que é um processo com colóide úmido, de 1851. E no domingo, a gente vai ter uma oficina com o Fábio Jorge de cianotipia. Então, vai ter como fazer, vai ter viragem, vai estar bem legal. A gente vai fazer ao vivo também, mão na massa, né? Mão na massa. E é isso aí. Nos vemos amanhã. E obrigado pela participação, gente. Pessoal, obrigado a todos. Obrigado.